hoje nós vamos falar aqui sobre harmonização facial como estratégia para a imagem pessoal. E aqui, né, eu convidei a doutora Simone, porque eu gosto muito do trabalho dela e recentemente também eu, né, tive a oportunidade de fazer uma harmonização facial com ela. E uma coisa que eu coloquei para ela foi que eu queria algo bem natural. E o resultado foi realmente bem natural. E eu fiquei muito satisfeita e eu achei importante, né, convidar a doutora Simone para vir aqui falar para vocês, porque eu sei que muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema e também acaba acreditando em coisas que não são muito verdade, né, doutora Simone? É verdade. Tem muita coisa por aí, né? Queria agradecer primeiramente pelo convite. Fico lisonjeada, gosto muito do seu trabalho também. Estou aprendendo muito com você e eu acho que realmente esse tema casa muito com o seu trabalho, né? A harmonização, não só facial, como de cabelo, corporal e também a questão do estilo. Eu acho que tudo junto fica no equilíbrio, né? Sim. E nada melhor do que você mesmo para a gente comentar aí sobre esse assunto. Interessante também, né, pessoal, que a doutora Simone recentemente também fez um trabalho, né, de consultoria de imagem e a gente fez, assim, algumas mudanças, né, que também não foram mudanças muito profundas, mas foram mudanças que trouxeram um resultado bem, assim, dentro do que ela estava querendo e de acordo com o estilo de vida dela também, para não ser uma coisa muito complicada para o dia a dia dela, né? Isso. Foi muito bacana, né? Tá sendo uma experiência bem bacana mesmo. Estou aprendendo a cada dia. Agora eu penso mais quando vou escolher o look, né? Eu sempre lembro da sua vozinha lá falando, então é muito importante. Acho que todo mundo precisaria, né, de ter essa experiência. Tô gostando muito mesmo. Agora eu tô me conhecendo também, né? Então a gente está sempre, a gente ensina, a gente aprende. Exatamente. E tá sendo bem bacana. Então vamos lá começar a falar sobre esse tema que interessa, assim, todo mundo, né? Eu acho que a maior parte das mulheres, vamos falar assim, acho que mais de 90% das mulheres gostam desse tema. Sim. E eu queria assim, que você começasse falando pra gente, a harmonização facial, ela é para todo mundo pode fazer, como é que é? Como é que... Depende. Depende. Nós tratamos pacientes saudáveis, né? Então, primeiramente, o paciente tem que estar saudável. Pacientes com câncer, que tem doença autoimune, que não esteja controlado, a gente só faz mediante autorização médica. Mas até esses pacientes, às vezes os médicos, eles autorizam até para né, quimioterapia, isso pode interagir com os produtos que a gente utiliza. Mas se o paciente estiver saudável, desde um paciente mais jovem até um paciente de mais idade, ela é sempre bem-vinda. Entendi. E doutora Simone, por exemplo, assim, se uma pessoa estiver passando por um período assim de inflamação, tá? Teve uma infecção ou uma inflamação e precisou de tomar um antibiótico. Nesse caso também, como que funciona para a pessoa? Com infecção não é interessante, né? A gente fazer. Por quê? Se a gente for, por exemplo, fazer um bioestimulador, a gente vai provocar uma inflamação ali. E se o paciente estiver com medicação, tratando alguma outra coisa, isso pode interferir no resultado dela, né? Então, o interessante é acabar a medicação e os anti-inflamatórios também. Eles podem prejudicar, principalmente quando você faz a toxina botulínica. Então, se você estiver fazendo uso desse antibiótico, anti-inflamatórios, pode também interferir na durabilidade, né, do resultado. Então, não é muito interessante, não. Entendi. E isso é interessante, às vezes as pessoas, né, precisam de saber isso, porque muitas vezes ela está lá com infecção de garganta, tomando antibiótico, mas já passou
lá que, né, que já não está mais com dor, mas ainda está tomando antibiótico e vai. Não é legal. A gente prefere que cesse aí essa infecção para a gente poder começar a tratar, né? Fazer o tratamento estético, porque senão ele não vai ter efeito, né? Uhum. E agora vamos falar de, já entrando mais assim nessa onda de produtos. Sim. Que aí isso gera muita confusão. Eu vejo às vezes as pessoas, né, me perguntando também, Wilza, que você fez? Você fez Botox? Acha que a gente faz Botox no rosto inteiro? Vamos contar aí para o pessoal, né, sobre a toxina botulínica, né? O que onde que a gente pode aplicar? Vocês vão, fala um pouco disso aí pra gente. Certo, tá certo. A toxina botulínica, ela usualmente, né, ela é mais, o pessoal usa mais no terço superior, testa, entre as sobrancelhas, área dos olhos, aqui no nariz, mas hoje a gente já aplica também a toxina botulínica no terço inferior da face. Eu tento sempre falar para o paciente a importância da gente também tratar o terço inferior, porque se a gente tratar só a parte que incomoda o paciente e de repente ele tem um platisma, que é aquele músculo que vem aqui do pescoço, da borda da mandíbula até a clavícula, esse músculo parece uma folhinha de papel e ele puxa a nossa face para baixo. Então, quando o paciente tiver a oportunidade de fazer também nesse platisma, a gente vai ter melhores resultados quando a gente for fazer, por exemplo, um fio, né? Porque a gente aplica o fio aqui e se a gente não paralisar o platisma, vai estar aquela força contrária puxando. E mesmo que ele não faça, eu quero fazer só toxina botulínica, mas ele tem o cantinho da boca caído, o queixo dele é bem retraído, tem aquele queixo celulítico, a borda da mandíbula dele, você vê que tem um jaw bem proeminente. Então, é interessante que a gente trate pelo menos essa parte aqui, entendeu? E quando o paciente, eu não posso fazer completo, que é testa, glabela, toda a região do terço superior e na região inferior, eu sempre falo, é bom ele fazer pelo menos uma vez por ano, paralisar essa região inferior. E um próximo Botox, depois de 6 meses, se ele quiser aplicar, ele pode até aplicar no terço, só o terço superior, né? Fazendo essa mesclagem, gente, pelo menos uma vez por ano, ele paralisar esse platismo. Porque constantemente essa face puxando para baixo, depois a gente vai ter mais dificuldade de tratar outras regiões da face dele. Porque o Botox, ele só paralisa a musculatura. Fala, o Botox não trata nada. Ele vai retardar o envelhecimento, claro, vai melhorar a qualidade de pele ali, mas, na verdade mesmo, ele vai paralisar o músculo. Então, se já tem uma ruga estática, uma ruga já que tem várias linhas já formadas, ele vai amenizar. Mas, muitas das vezes, a gente precisa entrar com outros tratamentos. Porque isso é uma dúvida, né, que as pessoas têm. Muitas vezes fala, eu fiz Botox aqui, 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 aqui. E às vezes não é. Curar a musculatura, não deixar a musculatura contrair. Isso. E você paralisa o movimento, não vai para frente, as rugas, né? Não vão para frente, é isso que a gente pode entender vai assim? Vai retardar o envelhecimento. Quanto antes você começar a já tratar com a toxina, você vai ter lá na frente, por exemplo, eu comecei com 20 e poucos anos a aplicar a toxina. Com certeza, quando esse paciente estiver com seus 40, 50 anos, aquela ruga dele talvez não vai estar tão marcada, se ele já começar o quanto antes tratar, né? Eu já fiz toxina botulínica numa paciente de 20 anos, porque a mãe dela tinha 40 e ela já tinha linhas formadas, sem ela fazer expressão nenhuma. Então, a gente fez só na testa, que era a região que estava bem forte mesmo, a musculatura muito forte. E comparando com a mãe dela, se ela não tratasse a partir dali, quando ela chegar na mesma idade da mãe dela, vai estar bem marcada já. Então, dá para fazer. Eu vejo assim, eu comecei, a primeira vez que eu fiz o Botox, eu tinha 47 anos. A minha testa era toda riscada. Então, quando eu cheguei eu fiz com 47 a primeira vez, né? Já fiz tarde, né? Porque hoje tem que começar mais cedo. Quando eu cheguei nos 50, eu já não tinha mais os riscos na testa, né? Já equilibrou a musculatura. Isso já não tinha, não fazia mais, né, essa contração aqui, né, dos músculos. E talvez suas linhas eram mais superficiais, né? Era. E aí você ainda consegue
uma melhora a longo prazo. E outra coisa também, assim, que as pessoas também têm muita dúvida com relação, né, à harmonização facial, o que usa para fazer a harmonização facial? Quais são os produtos e como é que coloca isso, né? Vamos contar isso aí para o pessoal também. Sim, olha, a harmonização facial, ela foi mais conhecida, sim, por conta dos preenchedores. A pessoa foi lá, colocou, sei lá, 20 ml, 30 ml, harmonizou a face. Mas, na verdade, a gente pode utilizar diversos procedimentos. Eu gosto de fazer uma mescla de procedimentos. Por exemplo, o paciente chega lá e tem a pele bem flácida e às vezes quer tratar só com preenchimento, aí eu vou precisar de uma quantidade grande de preenchedor que vai hidratar, vai volumizar, mas não vai tratar mesmo aquela pele, não vai estimular aquele colágeno que a gente precisa. Então, eu gosto de primeiramente entrar com um bioestimulador de colágeno. Claro, cada caso é um caso, mas nós temos vários tipos de bioestimuladores. Tem o Sculptra, tem o Eleva, tem o Radiesse, Lancet, tem vários. Então, dependendo de cada caso, você vai escolher aquele bioestimulador. Depois de alguns dias, aí sim a gente entra com o preenchedor. Porque nem sempre a gente consegue colocar o bioestimulador em todas as regiões. Aí, por exemplo, eu melhorei a qualidade de pele aqui, mas ficou uma olheira, aí eu entro com o preenchedor, né? Ficou um sulco ainda aqui, aí eu faço alguns pontos de lift. Eu vou usar menos material, porque dá para fazer só com preenchedor? Dá, mas aí não é para todos os casos. Então, pelo menos para o meu público, eu já tenho umas pacientes já de 40 mais, e às vezes precisa estimular ali um pouco de colágeno. Igual foi o seu caso, né? A gente fez um bioestimulador primeiro, depois quando a gente entrou com o preenchedor, o resultado foi bem mais natural do que se eu tivesse feito só com preenchimento. E isso a longo prazo você vai vendo a pele sendo tratada. E é até interessante a gente fazer essa mescla, porque às vezes o paciente fica com ansiedade, né? Sim. Vou fazer só o bioestimulador, aí ele vai esperar ali até 90 dias para um resultado. Então a gente faz o bioestimulador, enquanto fica ali ele produzindo aquele colágeno até 90 dias, você já entra com o preenchedor, aí o paciente já fica bem feliz, porque ele vai vendo o resultado, né? Ele consegue esperar o resultado do bioestimulador, né? A longo prazo. E cada vez mais ele vai vendo a pele melhorando. Podemos entrar também com fios, ele também faz parte da harmonização. Então, a harmonização facial, dependendo, às vezes se você fizer um lábio no paciente, já harmoniza toda a face. Às vezes eu faço um nariz, já harmoniza toda a face. Às vezes é o queixo, que é um pouquinho mais para trás. Então, nem sempre eu vou encher o paciente, procedimento, não é assim, né? Então, às vezes um detalhezinho, você já valoriza aquela face. Então e por isso que cada caso é um caso, né? Isso. Igual muitas vezes, desculpa, muita gente pergunta, quanto que é uma harmonização? Não dá para saber. Primeiro que eu nem vi a paciente, às vezes manda uma mensagem ali no WhatsApp. Você precisa, né, fazer uma consulta para você entender se aquele paciente tem flacidez ou não, se ele tem estrutura óssea ou não. Porque se ele for, às vezes o paciente jovem, dá para fazer a harmonização no paciente de 20 e poucos anos, que não tem uma flacidez ali, que não tem uma perda estrutural. Mas às vezes o queixinho dele é mais para trás, às vezes o narizinho dele é mais caidinho, quase não tem lábio. Então, às vezes você vai nos detalhes, você harmoniza toda a face dele. E dá uma diferença bem grande, né, doutora Simone? Dá sim. A questão, por exemplo, do queixo, né? Eu tenho um queixo mais, né, assim... Traído, né? E você fazer um queixinho, o nariz também, dar uma levantadinha, isso é uma diferença sutil. Isso. Mas né, que você olha assim, você já vê que já tem alguma coisa com mais harmonia naquela face. Sim, e melhora todo o perfil, né? Às vezes o lábio inferior é mais para trás, ou o superior, né, pode ser mais para trás. Às vezes você preenche não o lábio inteiro, às vezes só o inferior, por exemplo, aí já harmoniza. Quando você olha de lado, o paciente já está bem harmonizado. Então tem esses detalhes dentro da harmonização que muita gente não fala. Às vezes você acha que é só preenchimento, né? Colocar ali 30, 70 seringas de ácido hialurônico, né? Eu gosto até de mesclar para não dar até aquele risco de etípe, né? Que a gente pode falar um pouquinho depois.
para a gente não exagerar nos preenchedores, usar o preenchedor mais puro possível. Por isso que tem as diferenças de preço também. E isso é uma coisa interessante, né? Porque a marca do produto que está sendo usada, a qualidade daquele produto, ela Sim, interfere muito, muito. né, no trabalho do profissional. Às vezes Sim, o profissional está usando um produto que deve ser igual a qualquer outra coisa, né? Deve ter produtos com uma qualidade inferior e produtos com uma qualidade superior. Isso também exato. é bastante na hora de fazer o trabalho e no resultado, não é Sim, isso? por isso que tem muita diferença de preço aí no mercado. Ah, uma clínica tal é X e a outra é 2x. Por quê? Às vezes, aquele que tem um preço bem inferior utiliza um tipo de ácido hialurônico que tem mais BDDE, que é o agente reticulador, aquele agente que pode dar mais reação no paciente. Então, a gente tem que ver tudo isso. Então, muitas das vezes, ao invés de olhar o preço, o paciente precisa pesquisar mais a fundo, conversar com o profissional, para saber qual a marca que ele está utilizando. E esses preenchedores que têm mais BDDE, ele pode dar o que a gente chama de ETIP, que é um edema tardio, podendo acontecer ali depois de meses que você aplicou o ácido hialurônico, entendeu? Por conta de uma reação inflamatória, o paciente às vezes teve um COVID ou uma gripe muito forte, baixou a imunidade, aí o organismo, para combater aquela inflamação naquele organismo, vai reconhecer o gel como um corpo estranho. Se ele tiver muito agente reticulador, esse BDDE aí, né, que é um conservante do ácido hialurônico, então ele pode vir a inchar mesmo depois de meses, Nossa, né? Tem como corrigir? Tem, né? Graças a Deus a gente tem como corrigir isso, a gente entra com anti-inflamatório, a gente fica em contato com o paciente, mas assim, quanto mais puro for o ácido hialurônico, melhor. Então eu tento trabalhar com as melhores marcas para não correr esse risco, o risco minimizar cada vez mais. e como que o paciente fica sabendo sobre isso? Assim, ele A gente ela coloca. fez, vai lá no médico, ela vê lá, igual você falou, né, doutora? Uma cobra, sei lá, vou chutar aqui o valor, uma cobra 1.000, outra cobra 2.000. Ah, eu vou no 1.000, que 1.000 dá para fazer Uhum. duas vezes. Mas como que o paciente fica sabendo, assim, isso, o profissional, ele precisa falar isso com a paciente, é isso? Isso, e na ficha do paciente, a gente coloca o lote do produto. Tem pacientes que chegam lá, já preenchi há tantos anos atrás, mas não faz ideia do que utilizou. E aí, quando eu faço, eu gosto de colocar o lote, ele vai saber o que foi utilizado ali. Se ele quiser fazer uma rastreabilidade, eu precisei fazer em outro lugar, mas aí só entrar em contato que a gente tem tudo isso, né, para ele se sentir seguro, pelo menos ele vai saber o que foi utilizado, né? E aí vai da curiosidade do paciente também, se ele quiser a gente mostra também a marca, não tem problema nenhum. E tem muita gente que pergunta, o que você está usando? Eu não tenho problema nenhum em mostrar, né? E assim, tudo autorizado pela Anvisa, tudo certinho, para você se resguardar também, não só o paciente, como o profissional também, né? Também. Isso é importante, que a gente vê hoje em dia muita coisa que fala por aí, né? As pessoas vão falando assim, né? Até meio sem sentido às vezes, né? Porque tem pessoas que têm correntes que são contra os procedimentos estéticos, né? Sim. A gente sabe que existe uma segurança hoje, né? Que são produtos amplamente utilizados, se é feito da forma correta, né? Sim, Sempre, lógico, tudo que você está fazendo pode dar uma coisinha ou outra, mas se você está fazendo com um profissional que é um profissional competente, que nem especialista, que usa os melhores produtos, o risco de acontecer um problema é mínimo, né? É sim, ínfimo. Assim. sim. E eu sempre falo, gente, eu utilizo materiais absorvíveis. Tem paciente que fala assim, mas só dura 12 meses, pode durar só até 18 meses. Eu falo, graças a Deus, porque nós continuamos envelhecendo. Aquele produto, se eu colocar um produto definitivo, depois de anos, ele não vai fazer mais o mesmo efeito. Ele pode migrar. Lembra dos fios russos, né? Tem pacientes que eu já atendi com fio russo no pescoço que ele não faz função nenhuma mais. Pelo contrário, ele atrapalha. Se você for passar uma cânula lá, você pegar nesse fio, pode ter um problema aí, né? Assim acontece também com o PMMA. É.
né? Que muitas pessoas confundem com um preenchedor. É um preenchedor, mas é definitivo, né? Mas não é um ácido hialurônico. Então, é um plástico, ele cria um biofilme. Então, se outro profissional for fazer um outro procedimento em cima ali daquele PMMA, pode ter as intercorrências, né? Que a gente não quer. Já aconteceu de paciente falar, não, mas o preço ali tá, aí manda para mim quando eu vejo tá lá. Preenchimento com PMMA. Ai, E às vezes o paciente pensa que é o ácido hialurônico. Então o valor é tipo, eu não sei nem te falar o quanto menos ele é do que o do ácido hialurônico. Então, assim, por isso que o paciente ele tem que desconfiar disso. Igual o paciente não é obrigado a saber, mas se viu lá um valor bem ínfimo assim, não tem como, né? Tem alguma coisa errada ali. E o PMMA ele é bem mais barato que o ácido hialurônico mesmo, mas ele é definitivo. é uma coisa assim que as pessoas precisam de ter consciência, é que se não tem almoço grátis, né? Sim. Se você está com alguma coisa assim muito de uma discrepância muito grande do que é praticado no mercado pelos bons profissionais, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa esquisita, E né? como tudo, né? Que você vai pesquisar. E às vezes, assim, as pessoas na ânsia de fazer, de resolver um problema, vão atrás daquilo ali. Igual você falou, a gente vê aí esses casos de PMMA, que é uma coisa definitiva, que gera várias lesões, pessoas que já ficaram deformadas em várias partes do corpo. Pode A ser que gente nada aconteça. Pode ser que ele fique com aquele produto o resto da vida e não aconteça nada, né? mas se acontecer, né, Mas, é mas muito ruim, não se é? um outro profissional perfurar ali, eu quero fazer um preenchimento em cima de onde foi. Igual eu já tive paciente que tem PMMA, a gente trata, a gente faz, só que a gente evita de aplicar no mesmo local que ele foi aplicado. Tá, o paciente há 20 anos atrás aplicou aqui. A gente pode trabalhar aqui tranquilamente, né? Não vai ter problema nenhum. Ah, Mas se o paciente não fala, aí às vezes você vai lá e perfura sem querer. e às vezes o paciente nem sabe, Nem né, sabe. que foi o produto. Aí o que acontece? Eu pergunto, você já fez preenchimento? Aí ele fala, 20 anos atrás, ó, como tá legal, ainda tem. Aí você pensa, não tem como, né? Então, aí você já liga a anteninha aí. E isso é uma coisa assim, muito séria, né, gente? É muito Porque sério. as pessoas, assim, a escolha do profissional, ela é muito importante. Sim, Muito importante. é verdade. O produto que o profissional vai usar, a experiência do profissional também. Sim. Quanto mais faz, mais ele aprende, mais casos ele tem, não é isso? Sim, tem as variações anatômicas, né? Então, a gente não pode tratar todo mundo igual, né? Tipo, o curso que eu fiz em cadáver mesmo, a gente viu muitas variações anatômicas. Nós somos 70% de variação, então é muito difícil você encontrar o mesmo paciente que passa, por exemplo, a artéria no mesmo lugarzinho. Às vezes ele tem as variações, então você tem que tratar todo mundo de forma individual. A gente não pode tratar todo mundo igual. Ah, aprendi ali que coloca tanto aqui. Não é assim, né? Então, isso vai a longo prazo mesmo, de estudos, de experiência e de cuidado, né? E você sente quando o profissional ele faz aquilo também com amor, né? O cuidado depois do procedimento, você tem que dar aquela assistência. Então, doutora Simone, também tem outra coisa assim que as pessoas, né, sempre perguntam muito, você já falou, mas é bom a gente falar de novo, sobre quanto tempo dura. Então, por exemplo, Botox, quanto tempo dura? Isso varia de pessoa para pessoa, isso varia da quantidade que foi aplicado. Como que funciona? Vamos falar primeiro sobre Botox, como que é? Vamos falar você aplicando certinho, né? Porque a gente vê por aí também muitas coisas, né? Vamos falar Aplicando Botox, né? Certinho, aplicou a quantidade que o paciente precisa, a dose que ele precisa. Se ele não for um paciente muito hipercinético, né, fazer muita expressão, porque tem pacientes que falam fazendo muita mímica facial. Para esses pacientes, a durabilidade com certeza vai ser menor do que aquele que é mais normocinético, aquele que é mais não faz tanta expressão ao falar, não faz tanta atividade física. Aí tem a questão, né? Não bebe demais, as coisas tudo assim pode interferir na durabilidade. Mas normalmente está em bula de 4 a 6 meses, né? A durabilidade ali, né? Tem gente que fala, mas o meu durou 8 meses.
Às vezes ele acostumou a musculatura dele, né? Ele não é tão hipercinético, não faz tanta mímica. Aí ele acha que durou tudo isso. Mas na verdade não, é porque ele acostumou a musculatura. Mas já tem aqueles que é bem expressivo, né? Faz muita mímica. Aí esse aí tem a durabilidade menor. Não é que com 3 meses vai acabar tudo. Com 4 meses, ele vai gradativamente, vai voltando a, a musculatura dele, né? Então, não é. É muito individual isso. Mas em bula é mais ou menos isso, 4 a 6 meses. Tá. E os preenchedores? Os preenchedores, por exemplo, eu terminei o meu tratamento. A gente sempre fala quando terminar. Por quê? Às vezes você planeja ali 12 seringas, mais um bioestimulador, o paciente, não, eu vou fazer só 5. Claro que aquelas 5 não vai ter a mesma durabilidade dos 12, mais o bioestimulador. Mas suponhamos que ele fez tudo que a gente planejou, tá tudo certinho. A gente fala ali entre 12 a 18 meses, a depender de onde ele aplicou. Tem regiões que duram mais, por exemplo, aqui na olheira, normalmente, é uma região que a gente não movimenta tanto aqui, então ele tem uma durabilidade muito boa. Já aqui no bigode chinês, onde sorri, né, tá mexendo mais, então às vezes ali a gente pede para voltar com 1 ano, né? E às vezes a gente não precisa repetir todo aquele protocolo que a gente fez da primeira vez. A gente faz as manutenções, né? Ele fez ali na primeira vez 12, 15 seringas e fez o bioestimulador. Às vezes, com 1 ano, não precisa repetir tudo. Começou um suco aqui, a gente vê ali quanto de material ele precisa, só para manter, para ele não perder tudo. Porque isso é importante, né? Que às vezes as pessoas elas acham que, sei lá, é pouco, mas a gente continua envelhecendo. Sim. E esse produto vai ser absorvido também, não é isso? Absorvido. E aí. Por isso que é bom a gente usar que produz colágeno também, porque mesmo que ele seja absorvido ali, ele vai estimulando, né? A pele dele vai estar melhor daqui a 1 ano do que hoje, quando usa o bioestimulador. Por isso que é bom obedecer, né, esse cronograma, né? Isso. Que cada produto tem. Sim. Eu agora, daqui a 1 ano, ou 1 ano e meio, não sei, eu vou lá e faço uma revisão. Que muitas vezes você vai, de repente, preencher menos. Também. Isso mesmo. Isso. Aí, porque você ainda tem um pouco, não sei, é isso? É isso. Aí é manutenção, né? Como cabelo, como unha. A gente precisa voltar para a gente manter os resultados, né? Na estética não é diferente. Até a cirurgia, você sabe muito bem, né? Nem a cirurgia hoje é definitivo, né? E a cirurgia plástica, o pessoal fala, né? Os médicos, pode durar até 15 anos, mas a gente sabe que dependendo do estilo de vida da pessoa, se a pessoa engorda, estou falando facial, né? Se a pessoa engorda, aí o que acontece? Depois ela vai emagrecer, ela vai acabar perdendo aquilo ali. É isso, então, mesmo cirurgia, né? Vai chegar a 5, né? Então, tudo é de vida da pessoa. E uma coisa aqui que eu queria falar, né, com o pessoal, que eu acho super importante, é o nome dessa live, harmonização facial como estratégia de imagem pessoal, é porque quando, né, a gente trabalha a imagem pessoal, e esse trabalho que eu faço é uma imagem, né, uma consultoria de imagem guiada pela face, a gente começa a fazer a consultoria de imagem através da leitura da face da pessoa, porque o rosto, ele traz muitas informações da personalidade da pessoa. E às vezes, assim, né, algum detalhe que ela tem ali no rosto pode ser melhorado para essa imagem que ela quer passar. Muitas vezes a pessoa quer passar mais autoridade, mas ela tem um rosto que, igual você falou, um queixo mais retraído, né? Então, isso não é uma característica, não é uma característica de uma pessoa que é mais imponente, vamos dizer assim. É de uma pessoa mais retraída. Então, às vezes, você fazer uma leve levantada dela já traz essa informação, né, para a imagem dela. Mais força, né? Isso. Para o homem, né? Uma mandíbula mais marcada. Exatamente. Né? Ele traz mais imponência. Isso. E muda muito, né, doutor? Muito. Aí a harmonização não é igual para todo mundo. A mulher
né? A gente tem que respeitar a anatomia ali da face. A mandíbula da mulher não é tão... A gente não procura não deixar tão quadrada como a do homem. A gente tenta respeitar para deixar mais sutil ali, mais leve, mas ao mesmo tempo deixar um formato assim que traga também, tira aquele, às vezes aquela face mais infantilizada, que às vezes ela não consegue passar essa autoridade, né? Essa Aham. seriedade no trabalho, isso reflete bastante. Os homens também, né? Um queixo mais quadrado, assim, um queixo mais projetado, traz para o homem mais segurança no trabalho dele. Isso aí também é bem Sim, bacana. e a gente vê também que é interessante, além disso, né, da gente poder mexer nessas zonas assim que vai trazer uma mensagem diferente, na questão também do envelhecimento, que eu acho que, por exemplo, acontece comigo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito séria e Uhum. a minha expressão sempre foi uma expressão muito séria. Então, eu acho que, dependendo do procedimento que faz, o rosto ele fica mais leve, fica mais suave e você até Sim, transmite uma mensagem para uma pessoa mais acessível, não é isso? isso. Tira aquele rostinho mais cansado, às vezes começa a dar aquele derretimento aqui, né? Deixa aquele ar mais de saúde, né? De saudável. No seu caso, você sempre teve um rosto bem delicado, né? Então a gente trabalhou para respeitar as suas características, mas ao mesmo tempo trazer esse olhar menos cansado, né? A gente mexeu nessa região sem exagerar, né? Trabalhamos muito aqui nessa parte de trás para não pesar É, aqui, né? E eu achei que ficou um resultado bem legal. Toda vez que eu te vejo, te acho mais linda ainda. muito, Tá? né? Ficou muito bom. De repente, fazer mais algumas coisinhas aqui. Isso, e o menos é mais. É melhor a gente. Isso. O menos é mais. Pra gente não exagerar. A gente sempre. É melhor faltar ali um pouquinho pra gente corrigir. Tem como tirar? Tem. Ah, eu coloquei a mais ali. Mas se a gente puder evitar isso, melhor. Né? Então você fala. A gente planeja uma quantidade, depois de que ele adaptar ali até os 90 dias, aí a gente vê aonde mais precisa. Então você vai ficando sempre natural, sem perder as suas características, né? E aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui, que eu estou vendo que tem uma pergunta aqui, Belas Calçados perguntou como é feito com preenchimento. A doutora Simone já falou aqui sobre isso, né? Que tem várias formas de fazer Sim, harmonização, né? é. Mas vamos. Eu não sei se ela está perguntando a forma, né, de aplicação. Eu gosto muito de trabalhar com cânula, principalmente nessa região aqui. Eu trabalho muito com cânula. Agulha, eu gosto de trabalhar para fazer lábio. Eu amo trabalhar com agulha, porque mesmo que possa correr esse risco de dar mais roxinho, mas fica mais natural. Fica um lábio mais natural. Você ficou bem roxa, né, Wilza, inclusive. Mas fica um lábio natural. Pra gente fazer com cânula também um lábio, eu gosto também. Às vezes eu até mesclo, né? Mas ultimamente eu gosto de fazer a técnica russa. Primeiro porque fica natural. E segundo, que dura até mais, porque você deixa o ácido um pouco mais superficial, ele é mais difícil de ser absorvido, né? Então, e a cânula, em outras regiões aqui, eu acho bem mais seguro pra gente trabalhar. Eu gostei muito do lábio. Assim, às vezes a gente faz na hora, acha que vai ficar imenso, né? Mas É. é Uhum. complicado. Aí vai Isso. desinchando, vai diminuindo. Aí a gente acha, não, fiz pouco, posso fazer É, mais. Porque desincha, né? é, Aí a gente fica, eu né? sempre falo, não, gente, eu não consigo deixar um bico de pato, um lábio gigante com uma seringa só. É um mlzinho, é pouco, né? Eu É, sempre falo ali do xarope. Ah, você já deu xarope pro seu filho quando o paciente está com medo, né? Sabe aquela tampinha de 10 ml? Então, a gente está colocando um mlzinho, não tem como, né? A é, gente deixar um lábio gigante, fica tranquilo. Depois você vai querer aquele resultado lá do inchado. Você vai ver. E é sempre assim. Ela sempre volta assim. Realmente diminuiu e tal. Então, fica tranquila. A partir do segundo, a gente já consegue um resultado ainda melhor. E aí, quanto mais assim, a gente colocou a segunda vez, ele dura mais ainda, né? O meu mesmo já tem mais de 2 anos que eu fiz a última vez, né? Então, assim.
aí não precisa colocar de novo. Agora, essa questão também do lábio, eu percebo que, por exemplo, quando a pessoa é mais jovem, lógico que ela já tem, né, mais colágeno também, Uhum. e aí o lábio fica naturalmente mais carnudo. Agora, quando a pessoa já é mais velha, né, no meu caso, por exemplo, eu não colocaria, sei lá, 3 ml, não sei, Sim, né? Uhum. Ia ficar proporcional com o resto do meu rosto, E isso né? a gente tem que respeitar, né? Não E aí a precisa. gente vê pessoas assim que acham que tá meio esquisito, mas eu acho que é meio isso, né? Não tá É, alinhado muitas vezes, mas se a pessoa gosta, tá ótimo, tem né? Se ela gente gosta. que gosta de um lábio um pouco mais volumoso, né? Mesmo assim, se o paciente quer, eu quero mais lábio, eu posso até esperar ali pelo menos 2 meses, né? Para ele realmente ver se ele quer um lábio um pouco mais volumoso. E aí sim, a partir daí, aí a gente pode colocar mais um pouco, entendeu? Porque Ah, realmente tem pessoas que 1 ml ainda é pouco, é. dependendo da idade. Às vezes o lábio é um pouquinho mais para dentro da boca, você tem que trazer ele para fora. E o lábio, a gente normalmente fala só da parte vermelha, mas ao redor do lábio ali, no orbicular, a gente precisa trabalhar também. Tem pessoas que têm um código de barras, a gente trabalha ali, né? O cantinho da boca caído, tudo isso faz parte do lábio. Às vezes eu planejo 2 ml para o paciente, mas não é que eu vou colocar 2 ml só na parte vermelha. Eu preciso trabalhar fora do lábio também, deixar esse lábio mais bem posicionado, e aí eu preciso de uma quantidade maior para trabalhar aqui no canto da boca, fora do lábio. Então, tudo isso faz parte, aí você consegue um estado ainda mais bonito. Aham. Não, mas é. E aí, e tem mais alguma assim, alguma questão que a gente não falou, que é recorrente no consultório, que as pessoas têm dúvida, que você queira abordar? As pessoas têm muito medo, assim, de intercorrência, o que pode dar de errado, né? Não adianta a gente falar só da parte boa. A gente precisa, eu sou muito clara, eu falo sim, assim quando você vai fazer uma cirurgia, às vezes você assina ali um termo de consentimento, ciente de que pode acontecer alguma coisa, né? Mas os benefícios são maiores, então você vai e faz sua cirurgia. Da mesma forma, são os procedimentos estéticos, né? A gente corre o risco, se a gente for atravessar uma rua, a gente está correndo risco, né? Então, não é que seja livre de todos os riscos, mas eu sempre explico, você tem que fazer com um profissional que ele saiba corrigir as intercorrências também, né? Uma das maiores intercorrências que pode surgir é o edema e o roxo, né? É um tipo de intercorrência. Então, Uhum. às vezes o paciente quer fazer um lábio para ir para o casamento um dia depois. É arriscado. Já aconteceu de dispensar o paciente, eu tenho um casamento, não tenho como fazer. Pode ser que fique maravilhoso, não fique nem um roxo, mas a gente corre mais risco de ficar roxo, né? Outro tipo de intercorrência é oclusão vascular. Então, por isso que eu sempre fico em contato com o paciente. Algumas horas depois, manda vídeo, manda foto. Eu fico no pé do paciente para ele mandar, porque se tiver ali um escurinho, uma coisa diferente, a gente tem como corrigir, ele pode ir no consultório. Tem uma enzima chamada hialuronidase, que ela consegue degradar o ácido, a gente consegue aplicar nesse lugar e a gente consegue corrigir sem problema algum. Então, as intercorrências elas podem acontecer, mas você tem que saber corrigir, né? E é por isso que eu sempre fico em contato com o paciente para evitar qualquer tipo de intercorrência. A Keila Zan perguntou aqui se pode, o que pode acontecer de intercorrência quando se faz o bioestimulador. O bioestimulador, uma das maiores intercorrências são nódulos transitórios, né? Mesmo assim, depois de um tempo que a gente aplicou, pode acontecer. Por isso, por exemplo, o Eleva. A gente aplica o Eleva e pede para o paciente fazer massagem em casa 5 vezes por dia, durante 5 minutos, por 5 dias, para evitar esses nódulos. Se o paciente não fizer o dever de casa, pode aparecer esses nódulos futuros, né? Uma bolinha aqui, protuberante. Então, uma das maiores intercorrências com o bioestimulador são esses nódulos. E também o próprio profissional, ele precisa diluir bem esse produto. Às vezes eu diluo um dia antes, né, para ele ficar bem fluido na hora de passar na cânula. E aí a gente tem
a chance é quase zero de dar esse tipo de problema. E na hora que eu faço, eu também faço muita massagem. Já ensino ali para o paciente como ele vai fazer essa massagem. Não tem segredo nenhum. É muito tranquilo, a palpação. Ele fazendo direitinho, aí esse risco ele é bem minimizado. Ah, e tem mais uma outra pergunta aqui. Está perguntando o que que usa para diminuir o bigode chinês. Aí é uma... Sim, tem várias formas, né, da gente melhorar o bigode chinês. Aí depende de cada caso. Se o paciente for um paciente que ele não tenha muita flacidez, com o próprio ácido hialurônico a gente já consegue corrigir. Eu não gosto de aplicar diretamente no bigode chinês, por alguns motivos. Primeiro, pode ser que ele volte mais rápido, porque você não foi na causa. O que está causando esse bigode chinês? Né? Então, eu aplico, vou lá no profissional, quero colocar uma seringa. Aí vou lá e coloco diretamente aqui. Aquele peso que está causando ele vai continuar. Então, com um mês, às vezes com um mês, 2 meses, já está aparecendo o bigode chinês ali de novo. Porque eu não fui na raiz do problema. Então, eu sempre preciso ir aqui, ó, na parte superior e eu prefiro aplicar aqui nas têmporas, por exemplo, que já diminui o bigode chinês. Tem os pontos aqui, ó, não que a pessoa vai ficar bochechuda, é bem profundo, a gente chama de ponto de Ristel, que a gente aplica um bolos, né, do produto lá bem profundo e ele acaba elevando um pouco essa face, diminuindo o suco. Depois que eu fiz tudo isso, se ainda ficou alguma coisa, eu coloco uma sujeirinha ali, bem profunda aqui, né, no triângulo aqui do nariz, que já diminui também o bigode chinês. Os fios, a pessoa tem mais idade, tem mais flacidez, a gente pode aplicar os fios de tração. Eu gosto muito de associar com os pontos de ácido hialurônico. Posso fazer o bioestimulador de colágeno, trabalhando aqui atrás, melhorando a qualidade de pele aqui. Tudo isso eu vou diminuindo o bigode chinês. E isso tudo depende, tem que analisar caso por caso. Cada caso é um caso, a quantidade de produto. Tem para jeito, mas às vezes as pessoas acham que por exemplo, vai lá e faz um preenchimento e aquilo ali vai resolver. Nem sempre. A não ser que coloque muito, né? Mas que fica muito bom, fica maravilhoso. Fica assim. Trabalhando certo, trabalhando longe. Eu amo trabalhar longe do problema. É aqui, vamos trabalhar aqui em cima. É marionete, vamos trabalhar aqui em cima, na lateral aqui. Né? Então, você fazendo isso, você mantém a naturalidade e dura bem mais, sabe? Meu bigode chinês demorou porque eu fui na raiz do problema. Principalmente tratando aqui as têmporas. Muita gente não dá atenção para essa região. É uma região muito carente, a gente precisa trabalhar aqui, às vezes próximo ao couro cabeludo, coloca produto aqui para fazer esse efeito lift, que a gente vai perdendo essa gordura, essa estrutura, né? Óssea, tudo. Então a gente tem que ir na raiz. Aí os resultados ficam bem naturais e mais duradouros. Obrigada pelas perguntas, gente. Interessantes. Vamos ver aqui se agora, né? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta. Podem ficar à vontade, gente. Esse assunto é muito amplo, né? É muita coisa que a gente pode trabalhar. Hoje em dia a gente tem também as tecnologias. Eu vou começar a colocar no consultório, ultrassom microfocado. Tem aquela pele que é mais pesada, né? Aí às vezes não tem muito o que fazer. Poxa, como que eu vou preencher uma pele que já tem um rosto que já é pesado? Então aí a gente entra com as tecnologias para tirar um pouco do peso daquele rosto. Aí sim, para a gente ir nos detalhes depois, com preenchimento, com fios, com os próprios bioestimuladores. Então, associação é a melhor coisa a se fazer para a gente resolver. Sim. Não, a tecnologia também tem esses casos, né? Que você falou, mas também pode também, igual você falou, associar Isso. os procedimentos que dão resultado bom, né? Sim. Porque tem pacientes que ali tem o bigode chinês, tem um sulco, mas eu não posso preencher mais aquele rosto, que já é um rosto pesado. Então, eu preciso tirar ali o peso para poder eu trabalhar, o rosto ficar mais leve, para a gente continuar com os resultados naturais. Tem uma perguntinha aqui, nossa última perguntinha. Bom, mais duas, apareceu duas aqui. Ótimo.
quanto tempo dura o preenchimento labial? Isso aí é uma média, em média, né? Média. Falar, É. Aí eu falo em média ali entre 9 a 12 meses com a técnica que eu faço, mas pode durar mais. O meu já vai ter mais de 2 anos, o meu. Mas foi a segunda vez que eu fiz. A primeira vez durou menos, né? Mas a partir da segunda, a durabilidade é bem maior. agora, tem uma pessoa perguntando aqui, o mini lift é eficaz para flacidez da face, mas o mini lift que você está falando aqui é uma cirurgia? É, pode ser cirúrgico, né? A gente não Cirúrgica. trabalha com procedimentos cirúrgicos, mas dá para fazer um lift facial com os procedimentos estéticos. A gente fala, eles simulam um lift, né? Tudo isso que eu falei para você aplicar aqui atrás, com fios. Dá para fazer um liftzinho ali com essas associações de tratamentos. Ah, que ótimo, doutora Simone. Eu acho que você respondeu várias perguntas aqui. Quem acompanhou aqui, né, o tempo todo aqui, Uhum. aprendeu bastante e eu acho que vai ter mais segurança, né, Sim. com toda essa informação que você passou, para poder ir fazer um procedimento estético. Muitas vezes as pessoas não vão, não têm coragem, têm medo, né? Mas tudo que você falou aqui, eu acho que ficou bem esclarecido. Ah, que bom. Fico feliz. Ou partir para uma dessa. E eu sou a prova viva, né? Eu estou falando aqui que eu estou bem, estou ótima. Sim, Meu resultado maravilhosa. foi muito bom. Sim. E eu queria, né, para quem quiser conhecer a doutora Simone, doutora Simone, coloca aqui o O seu, arroba, né? o seu Tá, vou arroba colocar aqui. para conhecer o trabalho dela, que tem muito trabalho lá, né, que Tem ela uns está mostrando. casos lá bem legais. A doutora Simone é de Brasília, ela está em Brasília, então, para quem está em Brasília, é facílimo conhecê-la, e quem não está também, quando vier em Brasília, já Sim. ir E a lá. gente facilita, os tratamentos são acessíveis. Tem muitas pessoas que acham que é algo inalcançável. A gente pode fazer um planejamento. Ah, vou precisar de muita coisa. Eu sempre falo, gente, para você, às vezes, ter um resultado, às vezes demora meses, né? Ah, eu vou casar, eu já atendi os pacientes que vai casar no próximo ano. Melhor época é você fazer ali 8 meses antes, para a gente deixar aquilo cada vez mais natural, não fazer em cima da hora. Então, dá para ser planejado, né? Então, não é inalcançável, é bem acessível e temos diversos tipos de tratamento, né? Não necessariamente a gente precisa colocar tudo isso que a gente falou aqui. Às vezes, uma coisa já harmoniza o rosto todo. Exatamente. É saber colocar aquele negócio no ponto certo, né? Isso, exatamente. Bom, então, chegando aqui no nosso fim da nossa live, doutora Simone, muito Ah, eu obrigada. amei. Agradeço mais uma vez pelo convite, tá, Wilza? Também, o seu trabalho também é magnífico. Quem quiser conhecer, eu sempre estou falando lá também, no Instagram, né? Você é uma pessoa muito acessível também e tem me ajudado bastante aí nessa minha nova fase. E é isso, eu acho que tudo casa, né? A harmonização com a consultoria Exatamente. e estou bem A gente, feliz. a gente quer melhorar, né? A gente vai Sim. fazer uma coisa, aí uma coisa puxa outra, e vai indo. Eu falo que é um processo. Eu mesma, quem me conheceu, sei lá, 2, 3 anos atrás, sabe que eu tive que eu passei por uma mudança muito grande de imagem. Então, foram Uhum. muitas coisas. Então, assim, não é de um dia para o outro como a gente É, vê aí. Às sim. vezes vem uma pessoa falando, de um dia para o outro. Não, é isso mesmo, a gente planeja e vai fazendo ali, vai, né, aos poucos e tal, e aí chega num resultado que a gente gosta. Tenho pacientes de anos, assim, que vai mantendo. Nossa, se você ver a foto lá, 3, 4 anos atrás, a pessoa está bem melhor hoje. Porque ela está mantendo os resultados, né? Isso é bem bacana. Então, pessoal, muito obrigado para quem esteve aqui presente. Então, siga lá a doutora Simone.costa, né? Isso. O arroba. Se tiver alguma dúvida, pode deixar lá no direct que a gente responde. Alguma dúvida que ficou ainda, tá bom?
espero que vocês tenham gostado e até a próxima quinta, que a gente, toda quinta-feira, às 20 horas, a gente tem uma live trazendo um assunto aqui bacana para vocês. Obrigada, gente. Obrigada, Wilson. Boa noite. Boa noite. Beijo. Beijo.